A nossa aula de hoje é sobre seguro-defeso. É uma espécie de seguro-desemprego, mas para o pescador artesanal. Durante a época de reprodução dos peixes, os pescadores artesanais ficam impedidos de exercer sua atividade profissional. Por isso, neste período, eles têm direito a receber o seguro-defeso, benefício pago pelo INSS para garantir a subsistência dos pescadores e suas famílias. A lei que trata do seguro-defeso é esta aqui, mas na frente nós iremos ver que há um decreto que regulamenta esta lei. Lei 10.779, de 25 de novembro de 2013. O artigo 1º diz: o pescador artesanal, e aqui nós devemos parar um pouquinho e lembrar quem é o pescador artesanal. O pescador artesanal é aquele que trabalha com uma embarcação de pequeno porte, lembra? Aquela embarcação de arqueação bruta de até 20 de arqueação bruta. É esse o pescador artesanal. O pescador artesanal é aquele que exerce a sua atividade utilizando uma embarcação de arqueação bruta de até 20. E diz aqui, desde que ele exerça a sua atividade profissional ininterruptamente. Essa é a atividade dele. De forma artesanal e individualmente, ou em regime de economia familiar. Se ele preencher esses requisitos, ele fará jus ao benefício do seguro-desemprego, que é seguro-defeso, né? A lei, tanto a lei quanto o decreto, usa muito essa nomenclatura de seguro-desemprego. Então, não estranhe se aparecer seguro-desemprego em vez de seguro-defeso. Mas é o seguro-defeso no valor de um salário mínimo. Perceba que ele é mensal. É um salário mínimo mensal durante o período de defeso de atividade pesqueira para a preservação da espécie. Então, no período em que eles não podem pescar, que eles estão proibidos de pescar, eles têm direito a esse seguro-defeso. Mas existem claros requisitos, né? Não basta simplesmente ser um pescador artesanal. Existem requisitos, outros requisitos além desses que o artigo 1º nos coloca. O parágrafo 1º diz assim, que considera-se profissão habitual ou principal meio de vida a atividade exercida durante o período compreendido, aqui existe o período, entre o defeso anterior, ou seja, o defeso finalizado no ano anterior, e o em curso, e o que estiver em curso, ou nos 12 meses imediatamente anteriores ao do defeso que está em curso. Deu para entender? Esse período aqui do defeso, ele é considerado assim, ele é contado entre o defeso anterior, ou seja, o final do período de defeso anterior, e o início do que está em curso, ou nos 12 meses imediatamente anteriores ao defeso que está em curso, ao período de defeso que iniciou. Ok? E diz aqui, o que for menor. O que for menor. Entre um e outro, o que for menor é considerado para fins de compreensão desse período. E essa atividade ela é considerada habitual ou principal meio de vida se ela for exercida durante esse período. Ok? O parágrafo 2º diz assim: o período de defeso de atividade pesqueira é fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. É o IBAMA quem determina o período
de defesa e portanto proíbe o pescador de exercer atividade naquele período. Quanto tempo dura o período de defesa? É uma pergunta curiosa, né? O benefício ele só pode ser pago durante os períodos de defeso, que são estabelecidos, nós vimos, pelo IBAMA, de acordo com cada espécie. E habitualmente dura de 2 até o máximo de 5 meses. Ou seja, é variável. De acordo, diz aqui, né, de acordo com cada espécie. De acordo com cada espécie. Mas durante esse período, de 2 a 5 meses, o pescador artesanal, comprovadamente, ele terá direito a um salário mínimo mensal. No caso da Baía do Rio São Francisco, eu coloco aqui só como exemplo, isso está na portaria 154/2011 do Instituto Estadual de Florestas. No caso da Baía do Rio São Francisco, em Minas Gerais, pode durar esse período de novembro a fevereiro. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. São 4 meses. Aí se equipara bem ao nosso seguro-desemprego, ao seguro-desemprego do trabalhador urbano. Voltando aqui à nossa lei, o parágrafo 3º diz: considera-se ininterrupta a atividade exercida durante o período compreendido entre o defeso anterior e o em curso, ou nos 2 meses imediatamente anteriores ao do defeso em curso, o que for menor. A atividade é ininterrupta, aquela que é exercida nesse período aí de forma sem interrupção, de forma habitual, com habitualidade. O parágrafo 4º diz assim: somente terá direito ao seguro-desemprego, entenda aqui seguro-defeso, né? O segurado especial pescador artesanal, que não disponha de outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira. Esse parágrafo 4º, ele está muito ligado ao parágrafo anterior. Se o sujeito é pescador e a atividade dele é ininterrupta naquele período, é a única atividade, ele exerce aquela atividade sem interrupção. Então, esse parágrafo 4º é quase inútil. Está aí só para esclarecer melhor. Se ele exerce aquela atividade de forma ininterrupta, então ele não tem outra atividade. Se ele tiver outra atividade, ele certamente não conseguirá ou não conseguiria trabalhar ininterruptamente naquela atividade durante o período exigido. Parágrafo 5º diz: o pescador profissional artesanal não fará jus no mesmo ano a mais de um seguro-desemprego, seguro-defeso, repito aqui, a utilização da lei, né? Relativos a espécies diferentes. Se o pescador ele pesca mais de uma espécie, ele não vai requerer mais de um seguro-desemprego, ele só tem direito a um. Pronto, acabou-se e tem que se contentar. Veja que o seguro-defeso ele é concedido para o período em que o pescador não pode exercer a sua atividade porque determinada espécie está no período de reprodução. Como existem várias espécies, então nem todas reproduzem ou se reproduzem no mesmo período. É por isso que a lei fala de espécies distintas. Agora imagina que uma espécie está num período de reprodução e outra não. Então o pescador vai e faz o requerimento, o pedido de seguro-defesa em relação àquela espécie que está reproduzindo, porque ele não pode pescar. Depois, uma outra espécie entra num período de reprodução, períodos distintos. O pescador ele não pode pedir outra vez, no mesmo ano, o seguro-defeso em relação a outra espécie, que
agora está no período de reprodução. É o que o artigo 5º está nos dizendo. O artigo 6º diz: a concessão do benefício não será extensível às atividades de apoio à pesca, nem aos familiares, é só para o pescador. É isso que o artigo 6º está nos dizendo, né? E ele conclui dizendo aqui que não satisfaçam os requisitos e as condições estabelecidos. Ou seja, em outras palavras, ele tem que ser pescador artesanal. Ele não pode exercer só uma atividade de apoio à pesca. Se ele exercer atividade de apoio à pesca, mas for pescador artesanal também, aí claro que ele vai ter direito, né? Artigo 7º diz: o benefício do seguro-desemprego, entenda de novo, seguro-defeso, é pessoal e intransferível. É pessoal e intransferível. É para aquele pescador. Ele não pode, outra pessoa não pode receber por ele. Isso está escrito no parágrafo 7º, né? Parágrafo 8º diz: o período de recebimento do benefício não poderá exceder o limite mínimo variável. Que limite mínimo variável é esse que trata o caput do artigo 4º da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990. Eu coloquei aqui abaixo para vocês. Esse limite mínimo é aqui, ó, o artigo 4º, eu coloquei aqui abaixo para vocês. O benefício do seguro-desemprego será concedido ao trabalhador desempregado. E aqui nós estamos falando do pescador artesanal. Então, a lei que trata do seguro-defeso pegou esse empréstimo dessa outra lei para, por analogia, né, tratar do tema. E esse limite máximo variável é isso aqui, ó, por período máximo variável de 3 a 5 meses, de forma contínua ou alternada. Então, o que diz o artigo 8º, o parágrafo 8º melhor, diz assim: que o período de recebimento do benefício não poderá exceder o limite máximo variável de que trata esse caput do artigo 4º. Então, qual é o limite máximo? 5 meses. É isso que o parágrafo 8º está dizendo. Esse período de recebimento não pode superar 5 meses, não pode ser superior a 5 meses. Artigo 2º diz: cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, receber e processar, aqui, ó, receber e processar os requerimentos, habilitar os benefícios nos termos do regulamento. É o INSS quem trabalha com essa parte de processar os requerimentos, receber e processar os requerimentos e também habilitar os beneficiários. Habilitar quem tem direito, reconhecer quem tem direito. O parágrafo 1º diz: para fazer jus ao benefício, o pescador não poderá estar em gozo de nenhum benefício decorrente de benefício previdenciário ou assistencial de natureza continuada, BPC. Ok? A exceção é para a pensão por morte e auxílio acidente. Só existe exceção, só pode receber cumulativamente se for com pensão e auxílio acidente. Os demais não pode receber o pescador que estiver em gozo de benefício previdenciário ou se estiver recebendo benefício assistencial, benefício de prestação continuada, o BPC. Aqui um esqueminha muito simples para você entender, ó. Quem tem direito? O pescador que preencheu os seguintes requisitos. Ele deve exercer a atividade de forma ininterrupta, nós vimos, individualmente ou em regime de economia familiar. Ó, ele tem que ter registro há pelo menos um ano. Tem que ter registro ativo, há pelo menos um ano no Registro Geral de Pesca, RGP, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, na condição de pescador artesanal. Você já sabe o que é um pescador artesanal, é aquele que trabalha
se for com a embarcação, essa embarcação não pode ter mais do que 20 de arqueação bruta. Ele tem que ser segurado especial, mais uma vez aqui é um repeteco, na categoria de pescador profissional artesanal. A sua comercialização, comercializar a sua produção, a pessoa física ou jurídica comprovando contribuição previdenciária nos últimos 12 meses. Ele tem que comprovar nos últimos 12 meses, imediatamente ao requerimento, as contribuições à Previdência, ou desde o último período de defeso até o início do período atual, o que for menor. Ele tem que comprovar que contribuiu. Outra aqui em cima diz assim: ele não pode estar em gozo, nós vimos, de nenhum benefício de prestação continuada da assistência social ou da previdência social, com exceção do auxílio acidente, pensão por morte, entra também o auxílio reclusão, porque é a mesma regra ou existe quase que a mesma essência da pensão por morte. Não ter vínculo de emprego ou outra relação de trabalho diversa da atividade pesqueira. Onde solicitar desde 2015, desde abril de 2015, o seguro defeso passou a ser administrado, requerido no INSS, ok? Mas não é necessário ir até uma agência da Previdência para requerer, né? Se faz através da internet. Parágrafo 3º, continuando a lei que nós estávamos e estamos meditando aqui, estudando, diz assim: o INSS, no ato de habilitação ao benefício, deverá verificar as condições de segurado pescador artesanal e o pagamento da contribuição previdenciária nos últimos 12 meses, foi o que nós vimos agora há pouco, nos últimos 12 meses, imediatamente anteriores ao requerimento, né? Imediatamente anteriores, foi o que vimos agora há pouco, ou desde o último período de defeso até o requerimento do benefício, o que for menor, diz aqui o parágrafo 3º. O parágrafo 4º diz que o Ministério da Previdência Social, o Ministério da Pesca e Aquicultura desenvolverão atividades que garantam ao INSS acesso às informações cadastrais disponíveis no RGP, aquele Registro Geral de Pesca. Então, o INSS tem acesso a esse RGP para que tenha assim maior segurança quanto à concessão do seguro-desemprego. Aqui, repito, seguro-defeso. O parágrafo 5º diz que da aplicação do disposto do parágrafo 4º, esse parágrafo anterior, não poderá resultar nenhum ônus para os segurados. Ou seja, esse trabalho do INSS junto ao RGP não gera ônus para os segurados. Os segurados, o dever é preencher os requisitos e fazer o requerimento. O parágrafo 6º diz: o Ministério da Previdência Social poderá, quando julgar necessário, exigir outros documentos para habilitação do benefício. Se o INSS achar que os documentos apresentados são insuficientes ou geram alguma dúvida, o INSS pode exigir outros documentos para a habilitação do benefício. Artigo 4º, agora eu vou colocar aqui o decreto que regulamenta a lei, decreto 8.424/2015, no seu artigo 4º diz o seguinte: o prazo, vai falar do prazo, o prazo para requerer o benefício do seguro-desemprego, seguro-defeso, do pescador artesanal se iniciará, preste atenção, 30 dias antes da data de início do período de defeso. O Ministério da Pesca vai anunciar, tal data, tem um calendário lá, tal data não pode pescar ali naquela região, não pode pescar tal espécie. Então, 30 dias antes dessa data,
é que se inicia o período de requerimento do seguro-defeso. E esse tempo terminará no último dia do referido período de defeso. Acaba quando se encerra o período de defeso. Se inicia 30 dias antes de iniciar o período de defeso e termina no último dia do período de defeso. O parágrafo único diz: desde que requerido dentro do prazo previsto, o prazo de 30 dias antes do período e até o final do período de defeso, o pagamento do benefício será devido desde o início do período de defeso, independentemente da data do requerimento. Se o sujeito requereu 30 dias antes do início do período de defeso, ele vai receber todo o período. Se ele pedir, faltando um dia para terminar o período do defeso, se ele preencher todos os requisitos, ele vai receber todo o período. Dá para entender o parágrafo? É isso que o parágrafo está dizendo. Independentemente da data do requerimento, se ele pede antes do período, ou se ele pede no finalzinho do período, ele recebe o pagamento do período completo. A diferença é que se ele pedir 30 dias antes, o pagamento vai ser mensal, ele vai receber mês a mês. Agora, se ele deixar para pedir no finalzinho, o pagamento vai sair todo, né, numa bolada só, como nós costumamos dizer. Agora voltamos à lei que nós estávamos, a lei de fato, né? Vimos agora há pouco parte do decreto que regulamenta. O artigo 3º diz assim: sem prejuízo das sanções cabíveis, civis e penais cabíveis, todo aquele que fornecer ou beneficiar-se de atestado falso para o fim de obtenção do benefício de que trata essa lei estará sujeito à demissão do cargo se for um servidor público. Se um servidor público fornecer ou beneficiar-se de atestado falso para a obtenção desse benefício, se ele fraudar, cometer um crime contra a Previdência, no caso, ele está sujeito à demissão. E no inciso 2 diz: a suspensão da atividade por 2 anos, se o caso, com cancelamento do seu registro, se o caso for realizado por um pescador profissional. Se houver todo aquele que forneceu ou beneficiar-se de atestado falso para o fim de obtenção do benefício, se ele for um servidor público, ele está sujeito à demissão, à perda do cargo. Se ele for um pescador, ele vai sofrer a suspensão com cancelamento do seu registro por 2 anos. O artigo 4º diz: o benefício de que trata esta lei será cancelado. Cancelado. Quando é que ele será cancelado? Nas seguintes hipóteses: no início de atividade remunerada, porque esse benefício é exclusivamente para quem exerce atividade ininterrupta, como pescador artesanal. Se o sujeito, durante esse período de recebimento, exercer atividade, é muito parecido com o seguro-desemprego. O seguro-desemprego você não pode exercer atividade remunerada enquanto estiver recebendo o seguro-desemprego. Se exercer atividade remunerada, o benefício é cancelado. O inciso 2 diz: início de percepção de outra renda. Se a Previdência descobrir que ele tem outra renda, outra fonte de renda, diferente daquela, naquele período, ele perde também o benefício. Por morte do beneficiário, sem dúvida. Desrespeito ao período de defeso, se ele não respeitar, se ele for pescar justamente quando ele está proibido. E comprovação das falsidades, e falsidade nas informações prestadas, foi o que nós vimos agora há pouco, né? Em caso de comprovada falsidade nas informações, ele também terá o seu benefício cancelado. Artigo 5º diz que o benefício do seguro defeso, a que se refere esta lei, será pago à conta do fundo de amparo ao trabalhador. Esse fundo é o mesmo fundo de amparo que paga o seguro desempregado
ao trabalhador urbano. Perceba que o dinheiro não sai, né, dos cofres da Previdência, né? O dinheiro é um dinheiro que sai do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Excepcionalmente, nas hipóteses de grave contaminação, por agentes químicos, físicos e biológicos, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento poderá prolongar o período de defeso para as áreas e os grupos específicos atingidos. Aqui nós mais uma vez estamos vendo o decreto, né? O parágrafo 4º do artigo 1º do decreto que regulamenta a lei. Aqui é aquele caso, você já deve ter visto em TV, em que muitas vezes se derrama óleo no mar, petróleo no mar, e fica uma região ali contaminada. Aí diz aqui o parágrafo 14 que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento poderá prolongar o período de defeso para as áreas e os grupos específicos atingidos. Ok, mais uma aula, graças a Deus. Deus abençoe, que o Espírito Santo continue a iluminar a sua vida. Vamos em frente, coragem, ânimo. Deus está conosco.